Processo nos tribunais de contas. Estrutura, funcionamento e implicações. O processo nos tribunais de contas é uma parte essencial da fiscalização da gestão financeira pública no Brasil. Esses tribunais desempenham um papel fundamental ao garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira legal e eficiente. A estrutura do processo nos tribunais de contas se distingue de outros processos administrativos e judiciais, refletindo a natureza específica das funções que esses órgãos exercem. Uma das características marcantes do processo nos tribunais de contas é a possibilidade de instauração de ofício. Isso significa que os tribunais podem iniciar investigações e auditorias sem a necessidade de provocação externa, como uma denúncia ou reclamação. Essa autonomia é crucial para que os tribunais de contas possam atuar proativamente na identificação de irregularidades e na proteção do erário. Por exemplo, se um tribunal de contas identificar indícios de mau uso de recursos públicos em um projeto de infraestrutura, ele pode iniciar uma auditoria sem depender de solicitações de terceiros. No julgamento das contas, os tribunais de contas devem seguir critérios objetivos de ordem técnico-jurídica. Isso implica que as decisões não podem ser baseadas em interesses políticos ou pressões externas, mas sim em análises técnicas fundamentadas. Esse enfoque técnico é fundamental para assegurar que as decisões sejam justas e imparciais, refletindo a realidade dos fatos e as normas legais aplicáveis. Essa objetividade fortalece a credibilidade dos tribunais de contas, que se tornam referências em transparência e responsabilidade na gestão pública. Outra particularidade do processo nos tribunais de contas é que a participação de advogados não é obrigatória. Isso difere do que ocorre em processos judiciais, onde a presença de um advogado é essencial para garantir a defesa dos direitos das partes envolvidas. A ausência da exigência de advogados permite uma maior acessibilidade ao processo, permitindo que pessoas e entidades possam se defender ou apresentar suas contas diretamente aos tribunais, tornando o sistema mais democrático. É importante destacar que, nos processos dos tribunais de contas, não existe a figura de litigantes como em um processo judicial convencional. Em vez de haver um conflito entre partes, as audiências e os procedimentos visam a apuração de responsabilidades e a promoção da accountability. O foco está na verificação da legalidade e da eficiência da gestão dos recursos públicos, e não em disputas entre partes adversárias. Os tribunais de contas também possuem a prerrogativa de adotar medidas cautelares. Essas medidas são fundamentais para garantir a efetividade das auditorias e investigações. Por exemplo, se houver indícios de que um gestor público possa dificultar a auditoria ou causar danos ao erário, o tribunal pode determinar seu afastamento temporário. Essa possibilidade de atuação imediata ajuda a proteger o patrimônio público e a assegurar que os processos de auditoria não sejam obstruídos. As decisões definitivas proferidas pelos tribunais de contas têm natureza administrativa e são irretratáveis quanto ao mérito. Isso significa que, uma vez decididas, essas questões não podem ser revistas internamente pelo tribunal. No entanto, as partes que se sentirem prejudicadas por essas decisões têm o direito de recorrer ao Poder Judiciário, caso existam lesões ou ameaças a direitos garantidos. Essa possibilidade de recurso ao Judiciário é uma salvaguarda importante, que permite um controle adicional sobre as decisões dos tribunais de contas. Um aspecto crucial do processo nos tribunais de contas é que ele é independente em relação às demais instâncias de responsabilização, como as esferas penal, civil, administrativa e política. Essa autonomia é fundamental para que os tribunais possam cumprir sua função sem interferências externas. Por exemplo, se um gestor público for responsabilizado em uma auditoria, essa decisão será independente de qualquer outra possível punição em outras esferas, garantindo que a responsabilidade seja atribuída com base nas normas e critérios estabelecidos pelos tribunais de contas. Quando o Tribunal de Contas impõe uma decisão que resulta em imputação de débito ou multa, essa decisão tem força de título executivo extrajudicial. Isso significa que, se um gestor for condenado a ressarcir valores ao erário, o tribunal pode exigir o pagamento sem a necessidade de uma nova ação judicial. Essa agilidade na cobrança de débitos é fundamental para a eficiência do controle financeiro e para a proteção do patrimônio público. O alcance da imputação de débito é amplo, podendo afetar não apenas órgãos públicos, mas também pessoas físicas e jurídicas que utilizem, gerenciem ou administrem bens, valores ou dinheiro público.
Isso implica que até mesmo empresas privadas que contratem com a administração pública estão sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas e podem ser responsabilizadas por irregularidades na gestão dos recursos públicos. Essa abrangência é essencial para garantir que todos os envolvidos na administração de recursos públicos atuem de forma responsável. As decisões dos tribunais de contas, portanto, não apenas promovem a responsabilização, mas também atuam como um instrumento de prevenção de fraudes e irregularidades. O conhecimento de que a utilização de recursos públicos está sujeita à fiscalização rigorosa pode desestimular práticas inadequadas por parte de gestores públicos e privados. Essa função preventiva é fundamental para garantir a integridade do sistema público e a confiança da sociedade nas instituições. Além disso, a transparência no processo de fiscalização é um princípio fundamental. Os tribunais de contas têm o dever de tornar suas decisões e relatórios acessíveis ao público, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize a gestão do dinheiro público. Essa transparência não apenas fortalece a democracia, mas também promove a responsabilidade dos gestores públicos e a participação cidadã no controle social. Os tribunais de contas, ao longo dos anos, têm se modernizado e adaptado suas práticas para se adequar às novas realidades sociais e tecnológicas. A digitalização dos processos e a utilização de ferramentas de auditoria mais avançadas têm contribuído para a eficiência e a eficácia das fiscalizações. Essa inovação permite um monitoramento mais ágil e detalhado da aplicação dos recursos públicos, atendendo às demandas contemporâneas por maior transparência e eficiência na gestão pública. Por fim, a importância do processo nos tribunais de contas vai além da mera fiscalização. Ele é um instrumento essencial para a construção de uma cultura de responsabilidade e transparência na gestão pública. A atuação desses tribunais fortalece a confiança da sociedade nas instituições, promovendo um ambiente em que os recursos públicos sejam tratados com a seriedade que merecem. Com isso, contribuem para a efetividade das políticas públicas e para o bem-estar da sociedade como um todo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!